enfermidade e que aquela doença iria matar ele. Ele não iria sobreviver àquela enfermidade. Então aquele homem ora, chora na tua presença, e o Senhor ouve a oração daquele rei. O Senhor viu as lágrimas daquele rei. O Senhor é aquele que vê cada um dos seus filhos. Assim como o Senhor viu o rei Ezequias, olha para cada pessoa que está aqui nesta noite, seja através do YouTube, ouvindo esse áudio, seja aqui na igreja. Pai, olha para cada um de nós. Alguém que talvez esteja chorando lágrimas, meu Pai, devido a um diagnóstico que recebeu, lágrimas, ó Deus, devido à perda de um ente querido, de um filho, lágrimas, Senhor, que são derramadas, ó Deus, diante de um problema que talvez esta pessoa está passando na sua família, diante de um obstáculo, de uma crise. Mas eu creio, Deus, no poder da oração. Eu creio, meu Pai, que muito vale a oração do justo em seus efeitos. Pai, que assim como o Senhor ouviu e viu as lágrimas daquele homem, que o Senhor possa, meu Deus, ouvir o nosso clamor. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas desta mulher, enxugar as lágrimas desse homem que talvez esteja desesperado, meu Pai, talvez achando que vai morrer, talvez, ó Deus, achando que para a sua vida não tem mais jeito, não tem solução. Pai, que o Senhor possa manifestar o teu poder, ó Deus, curando, meu Pai, abençoando, restaurando cada vida, cada pessoa que veio aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, ouça o nosso clamor, ouça, meu Deus, as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Você que está em casa ouvindo esse áudio, você que está ouvindo esta pregação também, não sei qual horário que você vai ouvir, mas que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer hoje, irmãos, uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir lá com a gente, livro de Lucas, capítulo 2. Em nome de Jesus, eu quero falar sobre algo muito importante aqui para a gente, irmãos, que eu creio que vai nos ajudar em nome de Jesus. Nós vamos estar entendendo aqui como é que funciona o reino natural, trazendo aqui um pouco de reflexo com a nossa vida espiritual. E nós vamos entender um pouco como é que funciona isso em nome de Jesus, usando exemplo de Jesus. Amém? Nós vamos usar aqui o exemplo de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 39. Versículo 39. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 39. Diz assim: cumpridas todas as ordenâncias segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quem é esse menino que a Bíblia fala, irmãos? Esse menino que a Bíblia está dizendo, nada mais é do que o menino Jesus. Então, quando a gente olha, por exemplo, para todo o processo natural de Jesus, a gente percebe, irmãos, que Jesus ele não pulou etapas. E a gente, quando olha, por exemplo, para Jesus, desde o princípio, quando ele veio ao mundo, ele foi gerado, ou seja, em Maria,
ele respeitou, ou seja, passou ali por todo o processo, 9 meses, esperou 9 meses, foi aquele bebezinho, ou seja, que nasceu dependendo muito de Maria e de José. Maria e José, ou seja, foram pais excelentes para Jesus, e é claro que havia um propósito divino, porque a Maria engravidou, ou seja, por uma obra do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, olha como que Deus, ele trabalha. Eu vejo, irmãos, a perfeição de Deus, eu vejo Deus em cada detalhe. Eu já tenho filha, minha esposa está grávida de 7 meses também. Eu gosto muito de acompanhar cada ultrassom, cada processo, ou seja, que a gente vai, cada ida ao médico que você vai, eu fico olhando cada detalhe, eu fico vendo como que Deus, ele é maravilhoso. Você passa ali o primeiro trimestre, depois vem o segundo trimestre, e você vai vendo a evolução, ou seja, da criança ali dentro, como é que Deus vai colocando, irmãos, cada coisa no seu devido lugar. E Deus é tão maravilhoso porque Ele faz, nós fazemos hoje, por exemplo, uma comparação do reino natural para o reino espiritual. Então, no processo, ou seja, da nossa vida, o bebê é gerado, daqui a pouco o bebezinho está no colo, dependendo muito da mãe, ou seja, a mãe vai ali dar todos os cuidados, toda a assistência para aquele bebê, porque aquele bebê, ele necessita muito desse cuidado. Ele vai necessitar, até a alimentação dele vai ser diferente. Você percebe que a importância do leite, ou seja, da mãe ali, ela dá aquele leite para a criança, e aquele leite é fundamental para ela, alimenta, sustenta aquela criança até um determinado tempo. Aí daqui a pouco, ou seja, aquela criança, ela já não, aquele leite já não vai ser mais tão útil para aquela criança, então ela vai começar a se alimentar de um outro tipo de alimento, que seja mais sólido, ou seja, com outras vitaminas, para que ela possa, ou seja, se desenvolver, crescer melhor e ser uma criança saudável em nome de Jesus. A mesma coisa, irmãos, acontece na nossa vida espiritual. Paulo diz assim, quando Paulo fala assim, que quando ele era menino, ele agia como menino, ele falava como menino, o comportamento dele era de criança. Porque na verdade, irmãos, quando você cresce, você se torna um homem maduro, uma mulher madura, você não vai ter atitude de criança, você não vai ter o comportamento de uma criança. Você percebe que o comportamento de uma criança é diferente do comportamento de um adulto. Quer dizer, você vai ver, ou seja, perceber que a criança, ela vai se comportar de um jeito e o adulto de outro. Então não tem como, quer dizer, a mesma forma o tratar. Uma pessoa adulta, ela não pode tratar uma criança como se fosse um adulto. Ele precisa tratar uma criança como uma criança, no seu jeito de falar, no seu tratar, no seu cuidado. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esse processo natural, a Bíblia diz que o menino Jesus crescia. A Bíblia fala que o menino Jesus, ele se fortalecia, e a Bíblia fala que ele ia se enchendo de sabedoria. Quer dizer, da onde que vinha essa sabedoria, irmãos, essa graça que acompanhava Jesus? Quer dizer, Jesus, ele ia se enchendo, ele ia buscando isso. Tanto é que a palavra de Deus vai mostrar várias vezes Jesus amando o templo, Jesus indo à igreja, Jesus sentando ali com os doutores, com os mestres, Jesus fazendo perguntas, Jesus interrogando, e ele era apenas uma criança. Então cada pergunta que Jesus fazia, cada questionamento que Jesus fazia para aqueles homens, eles ficavam até admirados, ou seja, com o comportamento de Jesus, com a maneira que Jesus lidava. E tudo isso, irmãos, é importante para nós também. Você quer se tornar uma pessoa madura, você quer crescer na fé, você não quer mais ser aquele menino, aquela pessoa, ou seja, aquela criança na fé. Então comece, irmãos, a buscar mais a sabedoria que vem de
Deus, porque quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda livros que falam a respeito de Deus, da palavra de Deus, coisas que irão te fortalecer, coisas que irão edificar a sua vida, você vai percebendo que você vai, ou seja, se tornando uma pessoa madura. Você vai perceber que o problema que você enfrentava antes, às vezes você passa pelo mesmo problema hoje, mas agora você tem maturidade para lidar. Agora, ou seja, você está preparado para lidar com os problemas, com as lutas, com as adversidades que irão surgir na nossa vida, no nosso dia a dia. Você pode perceber, por exemplo, que um dos maiores erros que muitos pais cometem é de não preparar o seu filho para os problemas lá fora, porque lá fora a gente vai enfrentar problema. A Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto o filho está aqui dentro de casa, ele está protegido, papai e mamãe vai proteger, ou seja, mas a gente precisa também proteger eles para os perigos lá de fora. Ou seja, o mundo, irmãos, que nós vivemos é um mundo perigoso, e nem sempre o pai e a mãe vai poder estar no mesmo lugar que o seu filho vai estar. Então, ou seja, dentro de casa, claro, ou seja, que ele vai receber um tipo de tratamento, mas lá fora a gente sabe que não é bem assim, irmãos. Lá fora a gente sabe que as pessoas, elas podem tratar os filhos de uma forma diferente, e nada melhor do que os pais prepararem os seus filhos. Por isso que Jesus, ele crescia, ele buscava, ou seja, essa sabedoria, essa maturidade. E aí no versículo 41, a Bíblia diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus estava ali, irmãos, a Bíblia fala que os pais foram até essa festa da Páscoa em Jerusalém, e de repente, ou seja, Jesus gostou tanto da festa do templo, que Jesus falou: não vou embora não, deixe que eles vão embora, eu vou ficar aqui, eu quero continuar aqui. Irmãos, a gente percebe como que Jesus amava o templo, como que Jesus, ele amava estar no meio dos mestres e doutores para que ele pudesse aprender. Porque à medida em que Jesus estava ali, ele estava crescendo não apenas fisicamente, mas ele estava crescendo, irmãos, espiritualmente. Quanto mais a gente ouve, irmãos, a palavra de Deus, quanto mais você, ou seja, se aprofunda na palavra de Deus, e quanto mais você ouve pessoas que têm conhecimento da palavra, mais você se torna uma pessoa madura. Você vai se fortalecendo, você vai aprendendo a orar, você vai aprendendo a ter comunhão com Deus, você vai sendo instruído e preparado. Quer dizer, o menino Jesus não cresceu por um acaso, irmão, não foi à toa que Jesus se tornou quem ele era. É claro que os seus pais, tanto a Maria como José, sempre estavam ali ensinando, educando, ou seja, falando a respeito da palavra, mas ele veio, irmãos, de uma forma natural como nós. Quer dizer,
ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, não apenas na estatura física, mas espiritualmente também. Então olha como é maravilhoso, irmãos, quando nós acompanhamos esse processo, ou seja, tanto o lado natural que a gente vai crescendo, vem a parte da criança, daqui a pouco se torna um jovem, um adolescente, um adulto, daqui a pouco, ou seja, chega uma idade mais madura, daqui a pouco a gente envelhece, e tudo isso, irmão, serve como uma experiência para a gente. Então nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que vai crescer, ou seja, que vai amadurecer. A gente não pode ter, irmãos, o comportamento de menino, comportamento de criança. Nós precisamos, ou seja, ter o comportamento como Davi disse para o seu filho Salomão: meu filho, seja homem. Quer dizer, nós precisamos aprender que enquanto nós somos criança, nós vamos ser tratados como criança, mas chega um certo ponto da nossa vida que a gente tem que fazer como Paulo: agora eu deixei as coisas de menino, porque agora eu sou homem, eu me tornei homem. Paulo estava dizendo da vida espiritual. A gente não pode, irmão, ser aquela pessoa que toda hora, qualquer coisinha nos machuca, qualquer coisinha nos fere, qualquer coisinha eu já quero sair da igreja, qualquer coisinha eu já fico magoado. Não, eu tenho que ser, irmãos, uma pessoa madura. Quando Jesus, ou seja, começa o ministério dele dos 30 anos, e vai até os 33,5, que ele começa o ministério dele, Jesus está preparado, irmãos. Por isso que depois que ele começou o ministério, ele foi traído, ele foi perseguido, falava para ele: olha, esse aí, ele expulsa demônio, mas é por Beelzebul, é o diabo que usa ele para expulsar demônio, é o diabo que está usando ele para curar os enfermos. E Jesus, irmãos, estava maduro. Quem está maduro, irmãos, não dá ouvido para Satanás. Quem tem maturidade espiritual, irmãos, vai ter traição, vai ter problema, vai ter luta, vai ter perseguição, ele vai passar o que for, irmãos. Nada vai parar quando a pessoa ela se torna madura espiritualmente. E isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. Jesus veio sendo preparado até os 30 anos. Quando completou 30 anos, ele estava preparado. Quer dizer, às vezes a pessoa, irmãos, ela quer fazer algo que ela não está preparado. Tem gente, ou seja, que quer fazer uma coisa que ela não se preparou para que ela pudesse o quê? Fazer. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem gente, irmãos, que nem ela ainda é salva e ela já quer salvar a casa dela. Quer dizer, nem ela se preparou ainda para ser uma pessoa salva, um morador do reino do céu, mas ela já quer dar um sermão na família, ela já quer, ou seja, ali ser aquela pessoa que quer demonstrar às vezes uma espiritualidade que ela mesma não pratica. Então, a gente precisa, irmãos, respeitar cada passo, cada processo. A Bíblia diz que Jesus se sentava ali e os doutores e mestres não olhavam para ele apenas como uma criança, porque ele participava, ele perguntava, ele interrogava, tirava suas dúvidas, e quando ele fazia isso, irmãos, ele ia adquirindo o quê? Conhecimento. Ele ia crescendo, ele ia aprendendo, ele ia se tornando uma pessoa mais madura, preparada, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus, irmãos, era alguém que amava o templo, amava a casa de Deus, ele amava estar na presença do Pai. No versículo 48 a Bíblia diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuras? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. Irmãos, eu admiro muito a Maria, mãe de Jesus, porque por várias vezes, talvez assim, ela se esquecia, talvez
que o menino Jesus era um propósito de Deus, era um projeto divino do Espírito Santo. E algumas vezes assim a Maria, eu fico imaginando, irmãos, como que foi talvez difícil para Maria ela educar o menino Jesus. Não difícil assim por ele ser teimoso, quando a gente olha a fala de Jesus, a maneira que ele falava com seus pais, mas Jesus, ou seja, ele veio já sabendo qual era a missão que ele tinha para cumprir. E cada palavra que Jesus dirigia aos seus pais, a Bíblia diz que a mãe dele guardava isso no coração. Quer dizer, ela ia guardando aquilo no coração e também, ao mesmo tempo que ela ensinava o seu filho, ela também aprendia com ele. Então é muito importante, irmãos, nós termos um coração ensinável. Se Maria não tivesse um coração ensinável, talvez ela não estivesse preparada, pronta para ser a mãe do menino Jesus. Amém? Versículo 52, aqui nós terminamos, ele diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, como é que Jesus crescia, pastor? Em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Olha a importância, irmãos. Como assim diante de Deus, pastor, e diante dos homens? Irmãos, a gente ainda não vive no céu. A gente não mora no céu ainda. Então, enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso seguir a paz com todos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, aqui nesse mundo, eu preciso blindar o meu coração, eu preciso me preparar, porque aqui no mundo, irmãos, tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar. Tem gente, ou seja, que vai ser uma bênção de Deus na tua vida e tem gente que vai ser um demônio na tua vida. E aí você precisa ser uma pessoa madura. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. E quem é que faz isso, pastor? Só o Espírito Santo. Irmãos, somente o Espírito de Deus é que pode mudar a gente. Porque alguém bater a tua face e você virar outra, quem é que faz isso? O Espírito Santo. Jesus falou, olha, se alguém te bater a face, você tem que virar outra. E Jesus não apenas falou, mas ele vivenciou, ele provou isso. Os soldados bateram nele, cuspiram nele, açoitaram nele. Quando de repente Jesus estava sendo preso, Pedro vai lá, pega a espada, corta a orelha do sumo sacerdote Malco. E aí Jesus disse, olha, eu não preciso, Pedro, que você me defenda. Porque se eu quiser, eu falo com meu Pai e Ele manda anjos aqui para me defender. Então, nós precisamos, irmãos, entender que Jesus era tão maduro espiritualmente que Ele estava preparado para ser preso, injustiçado, caluniado e até ser morto, porque Ele estava preparado para a missão que Ele foi designado a fazer. Então nós precisamos entender, irmãos, qual é a nossa missão. Jesus cresceu em sabedoria, que eu e você possamos crescer em sabedoria. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Então peça a Deus sabedoria. Deus, tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então me dá sabedoria para edificar a minha casa. Me dá sabedoria, Senhor, para abençoar a minha família. Deus, eu quero crescer como Jesus, não apenas em estatura, em tamanho, mas eu quero crescer também na tua graça. Eu quero ser uma pessoa cheia da tua graça. A Bíblia fala que Deus, quando olhou para a terra, Deus falou, olha, eu vou destruir a terra, eu vou acabar com tudo. E a Bíblia fala que quando ele olhou para Noé, o Senhor achou graça em Noé. Quer dizer, a graça de Deus, irmãos, faz com que a misericórdia dele venha sobre a nossa vida. E que a gente possa crescer diante de Deus e diante dos homens. Quer dizer, as pessoas quando olharem para a gente, irmãos, o homem quando olhar para a gente, ele possa ver que você é uma pessoa madura,
que você não é mais aquela pessoa, aquele menino, aquela criança, aquela pessoa que chorava por qualquer coisa. Agora você é uma pessoa madura. Amém? Então que essa maturidade espiritual ela esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você cresça como Jesus cresceu, em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Então são duas coisas importantes para nós, irmãos. Tem gente que diz assim, o meu negócio é com Deus, não quero nem saber do homem. Não, Jesus, ele deu bom testemunho para Deus e para os homens. Amém? Então o nosso negócio não é só com Deus, irmãos. O nosso negócio é com os homens também, é com o próximo. Por isso que a Bíblia fala, olha, ame a Deus, mas ame os homens também. Ame o teu próximo também. Amém? Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser imitadores. Nós precisamos imitar Jesus em tudo, irmãos. Tem gente que só quer imitar Jesus em uma parte. A gente tem que imitar Ele em tudo. Amém? Então seja um imitador de Cristo. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus, ou seja, é o exemplo perfeito que nós devemos seguir. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala, mas Jesus passou. Não, irmãos. Carne, pele e osso. Foi dessa forma que ele veio. Amém? Então tudo que você sente, Jesus sentiu também. Tudo que você passa, Jesus passou também. Por isso que a Bíblia fala que hoje ele intercede por nós ao Pai, porque ele sentiu na pele o que é viver nesse mundo. Então, quando nós oramos, clamamos ao nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele intercede por nós. Por isso que o próprio Deus fala, ninguém, o próprio Jesus, a própria palavra de Deus lá diz, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus declarando isso, ele está afirmando, olha, é impossível alguém chegar até Deus se não for por intermédio de mim. Então por isso nós precisamos recorrer a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com Deus em nome de Jesus e peça para Ele hoje, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero, Senhor, dar um bom testemunho diante do Senhor, na minha casa, na minha família, onde eu for, em qualquer lugar, eu quero glorificar o Teu nome. Feche os seus olhos, Pai, obrigado por esta palavra, Deus, que o Senhor colocou ao nosso coração. Meu Deus, assim como o menino Jesus, ele crescia, que nós possamos crescer também. Às vezes, ó Deus, nós achamos que já sabemos de tudo e que não precisamos aprender mais nada. E na verdade, ó Deus, nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos, ó Deus, ter humildade no nosso coração para aprender. Porque Jesus poderia falar, mas eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus se assentava com os doutores e mestres para aprender. Meu Deus, que a gente possa se assentar, abrir a nossa Bíblia, ouvir homens e mulheres de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor colocou para nos ajudar. Que nós possamos, meu Deus, aprender, que nós possamos, meu Pai, crescer, que esse crescimento, meu Pai, ele possa, meu Deus, em nome de Jesus, refletir na vida de outras pessoas. Meu Deus, nós queremos ser imitadores de Cristo. Nós queremos, meu Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam na nossa vida a imagem e a semelhança do nosso Criador. Nós não queremos, meu Pai, ser, ó Deus, aquela pessoa, meu Pai, que muitas das vezes, ó Deus, se magoa, se entristece. Aquela pessoa, meu Pai, que não se prepara para o mundo.
Aquela pessoa, meu Pai, que às vezes carrega no seu coração um desejo de vingança, um ódio, uma mágoa, uma revolta, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, tirar do nosso coração. Meu Deus, limpa o nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor do nosso coração. Nós não aceitamos, ó Deus, o mal na nossa vida. Nós não aceitamos, ó Deus, que esta obra do diabo venha prevalecer contra a nossa vida. Mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Nos dê sabedoria, que a Tua graça nos alcance, que a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e creia, irmãos, que Deus é poderoso para abençoar a nossa vida. Amém? E ore sempre a Deus e peça sempre a Ele para que você possa crescer, amadurecer em nome de Jesus.